Meu nome é Godofredo. Meu é Patrícia. Nós estamos casados há 32 anos. Bem, temos 3 filhos e um neto. E já tem outro neto a caminho. Mais um menino. Já tem o Davi e agora vai ser o Theo. Amém. É com uma alegria muito grande que a gente está aqui para compartilhar um pouco da nossa caminhada, né, como casal. A gente, como todos, né, temos um casamento que tem crescido no Senhor, mas que também houve momentos de muita tempestade. Você vê, nós temos hoje 32, vamos fazer 33 em fevereiro. Mas no nosso 8º ano de casado, nós nos separamos. Nós tivemos uma crise muito grande no nosso casamento. E ontem, quinta-feira, a gente estava no culto da família e a gente aconselhando e conversando com um casal que vai fazer o SCC. A gente apresentou todos os nossos filhos que estavam lá. Eles estavam no culto de jovens. E a gente falou assim: esse é o mais velho, Kevin, 29 anos, aqui esse é o Iago, tem 27, a Sara, 19, esse é o nosso netinho. Nossa família inteira servindo ao Senhor, cheio de Deus, vendo o nosso filho ser um esposo muito melhor do que o meu marido conseguiu ser com 5 anos de casados, melhores pais. E aí eu virei para ele e falei assim: você já pensou se a gente tivesse desistido? Nada disso existiria, né? Que exemplo e que bênçãos estaria acompanhando a minha família se a gente tivesse desistido e jogado tudo para cima e desistido, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas hoje a gente vê que a gente desiste de tudo muito rápido, né? Os casamentos às vezes duram 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas já estão, olhe lá, querendo já se divorciar, porque não aguenta mais ouvir a voz, porque ele falou alto, ou porque ela falou aquilo. Assim, tudo tem que ser, se for para arrumar, tem que ser urgente, tem que ser para ontem, né? Esse imediatismo todo, né? Que a tecnologia, que esse mundo que é tudo de imediato, num clique, né? Isso tem transferido para os nossos casamentos, tem transferido para que a gente não tenha a paciência de esperar o outro crescer e de os dois crescerem juntos no Senhor. E eu não sei se vocês viram essa pesquisa, mas saiu uma pesquisa falando que o número de divórcios entre os cristãos evangélicos já chegaram no mesmo patamar que de toda a sociedade geral. E isso deu uma tristeza muito grande no meu coração, porque nós, crentes, os filhos de Deus, estamos no mesmo nível que toda a sociedade, no nível de tolerância, no nível de compromisso, né? Então, assim, a gente vai falar um pouco, né, da nossa experiência, de alguns conselhos, e os conselhos estão aqui, né? A vitória, o caminho para a vitória é o caminho da obediência. Muita coisa não mudou quando a gente resolveu não desistir em termos de problemas. O que mudou foi o nosso compromisso de fazer com que os princípios da palavra de Deus governassem a nossa vida, as nossas emoções, o nosso caminhar. E quando isso aconteceu, todas as coisas foram se ajustando. Então, vou deixar ele falar um pouco agora. Acho que é melhor pegar. Nós somos um verdadeiro milagre em Deus.
Se você não acreditava que sentimentos podem ser mudados, estamos aqui como testemunha de que sim, Deus pode transformar sentimentos. A pessoa que dizia antes, eu não amo mais você, o amor acabou. Hoje diz, te amo, te amo, te amo, como nunca te amei antes. Só pode ter sido Deus. No Verbo da Vida Sede, a gente está com o tema da vez, mover do Espírito Santo. No mover do Espírito. O mover do Espírito. E nós acreditamos que se estamos aqui, é porque o Espírito está nos movendo. Ele nos trouxe aqui. Ele falou ao seu ouvido, né? Vá à igreja. Tenho certeza que teve gente aqui que pensou em não vir. Mas você está aqui. Então, já que está aqui, receba. Abra seu coração. Esteja atento ao que o Senhor quer falar a você nesta noite. Pegue a sua Bíblia agora, ou o seu celular, onde está a Bíblia. Levante e repita comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Aleluia! Glória a Deus! Algumas pessoas têm o iPhone, outros têm o iPad, eu tenho o iPhone. Né? Então eu vou dar umas pescadinhas aqui. Amor, abre aqui a sacola. Nós vamos fazer algo diferente hoje. Não sei se vocês já conhecem aquela brincadeira de que pega uma sacola cheia de objetos, aí mostra para o casal e ele tem que pegar um objeto lá dentro sem saber o que vai encontrar. Aí ele tem que fazer uma declaração para a esposa, para o esposo, de acordo com o objeto que ele pegar. Ele não vai saber o que é, então tem que improvisar na hora. Aí ele vai pegando objetos e vai falando a sua declaração. Vários objetos vão saindo. Então a nossa ministração hoje vai ser com objetos. A gente não tem um telão aqui, né, para apresentar. A gente vai chegar. Pela fé já chegou. Amém? A fé festeja antes. Aleluia. Vamos lá? Então a gente trouxe aqui a sacolinha. E eu vou pegar alguns objetos. A Patrícia também vai pegar. Vamos ver o que ele vai dar, né? A gente vai falar sobre os papéis do homem e da mulher. É um assunto bem conhecido, né? A Bíblia ensina sobre tudo isso. Eu gosto muito da Palavra de Deus porque eu considero como o livro mais atual que existe. O que você precisar de conselho, você vai encontrar na Palavra. Qualquer problema que você esteja passando, a Palavra tem a solução. Em Jesus, em Deus, nós temos a solução. Amém? A Bíblia fala que nós vivemos de glória em glória, de vitória em vitória. Mas para ter vitória tem que ter o quê? O problema, né? Por isso que ela disse, mesmo depois que o Senhor fez milagres em nossa vida, a gente vive problemas. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, alegria, eu venci o mundo. E a gente pode vencer também em Jesus. Vamos pegar o primeiro objeto? O que é isso? Massageador? Quem é a mulher que ama massagem aqui? Todas, né? Quem gostaria de receber sempre uma massagem antes de dormir? Com certeza todas. Então, como eu não estou na ordem aqui, eu vou pegar aqui a questão do massageador. Uma dos deveres dos maridos é amar a esposa.
Sem amor, o casamento não vai para lugar nenhum. Né? Sem amar de verdade, porque é fácil falar, eu te amo, né? Aí no mundo, toda hora o povo diz, eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo aquilo outro. A palavra amor se vulgarizou, perdeu o sentido verdadeiro. A Bíblia nos ensina o que é o verdadeiro amor. O capítulo do amor, quem sabe qual é? 1 Coríntios 13. Né? Lá Paulo fala assim, eu gosto demais desse capítulo. Na época que a gente estava vivendo problema, esse capítulo me tocou muito. Porque ele fala, o amor tudo suporta. O amor tudo espera. O amor tudo sofre. Olha só. Amar e sofrer também. E a gente estava vivendo uma crise, uma separação. Como é que eu poderia continuar amando? Né? Alguém que não me queria mais. Mas o Senhor nos ensina, no momento da dor, o verdadeiro amor. Ele me fez olhar também para o Salmo 128, que fala, o homem que teme ao Senhor é feliz em todas as áreas da sua vida. Se eu sou feliz em todas as áreas da minha vida e a minha realidade é outra, tem alguma coisa errada e não está com o Senhor. E o erro não está com a palavra. A palavra só fala a verdade. O erro está na gente. O erro está no casal. Se você não está feliz hoje no seu casamento, não é o Senhor que está errando. Você tem que reconhecer o erro que está em você. Então, o nosso problema no casamento não foi culpa dela. Ou não foi culpa só dela. Foi culpa nossa. Quem era o homem? Será que eu era posicionado como homem de Deus? Apesar de conhecer Deus? Muita gente conhece Deus, mas só superficialmente. Não tem uma vida de comunhão com o Pai. Porque se tiver uma vida de comunhão com o Pai, vai se tornar parecido com Ele. Não tem como ser diferente. Você já percebeu que tem casais velhos que se parecem muito um com o outro? Né? Parece que são até irmãos. Por quê? Porque foram muitos anos de convivência e a convivência gera essa unidade. Se tornam parecidos no modo de falar, no modo de enfrentar a vida. E assim é com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais parecido com Ele eu fico. Se mais parecido com Ele eu fico, eu amo como Ele ama. Se eu não estou amando a minha esposa, ou meu esposo, é porque eu não estou próximo do Senhor. Como deveria. Né? Você vai abrir sua Bíblia agora, em Efésios 5 e 25. Fala, Espírito Santo. Efésios 5, 25. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Estou perando. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha a responsabilidade do homem, amar a esposa como Cristo ama a igreja. É fácil? Não. É uma responsabilidade, né? É um desafio. Eu gosto sempre de falar que o casamento é uma escola de santificação. Porque para você enfrentar essa fase da sua vida, você vai precisar ser santo. Se você quiser vencer, você vai ter que se aproximar muito de Deus. Ou senão você vai se desviar de vez.
mas estar ao lado do seu esposo, da sua esposa, vivendo todos os dias, pessoas diferentes, por ser homem e mulher, já são diferentes por natureza, mas cada um tem uma mente diferente. E conviver com essa pessoa durante anos e anos e anos, tem que ser santo. E é isso que nós somos. Foi cantado aqui, né? Que nós somos como o Senhor. Devemos ser santos. Devemos ser justos, como o Senhor é. Então, nós devemos amar nossa esposa como Jesus amou a igreja. E como foi que ele amou a igreja? A ponto de morrer por ela. Aí eu pergunto aos homens que estão aqui: você morreria por sua esposa? Você morreria no lugar da sua esposa? Tem esposa olhando para o marido aí, ó, vendo se ele está balançando a cabeça ou não. Maridos, respondam junto comigo: morreria. Morreria sim. A gente deve fazer isso, né? Como maridos de verdade, maridos aliançados com o Senhor. Será que a gente vai precisar fazer isso um dia? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós estamos vivendo realmente dias maus. Nós estamos nos últimos dias neste mundo. Você está vendo os sinais acontecendo por aí, não é? Então, nesse tempo, crente vai ter que mostrar que realmente é crente. Aleluia. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Eu vou ter que ser um marido de verdade. Mostrar para o mundo o que é o amor verdadeiro. O amor de Jesus. Se eu tenho o amor de Jesus em meu coração, que Janderson falou várias vezes aqui, né? O amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Já foi. Já está dentro de você. Você só precisa colocar para fora, externar, viver de fato o amor que já está em você. Não é fácil para o homem natural, mas com o homem espiritual, junto com o Senhor, dando toda a assistência que a gente precisa, né? Nós temos a palavra de Deus, nós temos o nome de Jesus, nós temos o sangue de Jesus, nós temos o Espírito Santo do Senhor conosco, dentro de nós. Não temos motivos, razões para falhar. Porque aquele que serve ao Senhor não retrocede. Nós não pertencemos ao grupo daqueles que desistem. Porque o vencedor é aquele que não desiste. Por isso que nós vencemos. Eu posso dizer, meus irmãos, sinceramente, hoje eu sou mais feliz com Patrícia do que quando casamos. Um amor verdadeiro, amor puro, amor de verdade. Eu digo isso de boca cheia, né? Eu realmente prego o que eu vivo. Aleluia, glória a Deus por isso. E a fé, em Gálatas 5,6, diz que a fé opera pelo amor. Esse amor verdadeiro nos faz enxergar a pessoa que ela pode se tornar. Quando eu orava por Patrícia, eu dizia: Patrícia é uma mulher virtuosa, que me ama, me honra e me respeita. Ela é uma mulher que teme ao Senhor. Eu ficava declarando essas palavras, mesmo que eu ainda nem conhecesse a palavra da fé. Mas eu já declarava o que Patrícia não era, mas que eu cria, que o Deus que me prometeu restaurar o casamento ia cumprir. E só poderíamos ser felizes se nós dois nos tornássemos aquilo que Deus planejou para sermos. Eu mudei, Patrícia mudou, e por isso nós estamos felizes. A primeira coisa que precisa é querer. Queira ser feliz. Queira um casamento feliz. A gente escreveu esse livro, né? Salve seu casamento em Deus, 12 lições para uma nova vida a dois. Nesse livro a gente conta a nossa experiência, né, com mais detalhes. E no final de cada capítulo a gente fala a lição que nós aprendemos naquela fase do nosso casamento. Então a gente conta exatamente aquilo que a gente precisou fazer, ou o Senhor nos ensinou para vencermos aquela fase.
Então você não precisa mais inventar a roda. Tem muita gente que já teve experiências que pode ensinar você. Vocês estão num momento privilegiado. Na nossa época a gente não tinha as informações que vocês têm hoje. A gente não tinha tantas experiências dos outros para nos basear. Só para você ter uma ideia, a gente foi casar sem saber nada sobre casamento, praticamente. Porque não tinha livros na época. O único livro que eu lembro era O Ato Conjugal, né? Era um livro bem grossão dos americanos aí. Ainda hoje existe. Mas era um livro assim um pouco longe da nossa realidade, né? Hoje nós temos livros de brasileiros, para brasileiros, né? A palavra da fé, tanta coisa que tem na internet. Eu digo sempre que na internet tem tudo de bom e tudo de ruim. Você precisa saber selecionar. Então vamos aprender, porque o Senhor quer nos ensinar. Em Colossenses 1:3-19, Paulo diz assim: maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Não as trateis asperamente. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois justamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como devemos amar as mulheres? Como Cristo amou a igreja. Se a gente não fizer isso, as nossas orações serão interrompidas. Nós não teremos mais comunhão com o Senhor, porque nós não temos comunhão com a nossa esposa. Olha só, quem é prejudicado nisso tudo? Você, a sua família, os seus filhos. Como a Patrícia falou no início, se a gente tivesse desistido, Sara não tinha nascido. A nossa filha mais nova não tinha nascido. Ela é filha do milagre do Senhor. E os três, olha só, os 3 filhos nossos estão agora no acampamento. O Kevin está indo amanhã, né? No acampamento dos jovens do Verbo da Vida. Que orgulho, que alegria ver eles servindo ao Senhor, buscando mais de Deus. Eu não estou buscando meus filhos nas drogas, né? Eu não estou sabendo que eles estão perdidos por aí ou estão presos, né? Tanta gente sofrendo porque não deu a educação devida aos filhos e perderam os filhos para o diabo. Mas conosco, com vocês que estão aqui, essa não vai ser a nossa realidade. Amém? Aleluia! Então a gente precisa amar nossa esposa, inclusive na área sexual. Sexo. Você lembra dessa palavrinha? Sexo? Tem gente que tem tanto tempo, né, que não lembra mais como é que acontece isso. Também não deve ser a nossa realidade. Deus nos deu essa bênção chamada sexo. É uma bênção do Senhor. Quando a mulher ela não é ensinada na palavra do Senhor, como Deus fez tudo, criou todas as coisas, ela tem um entendimento errado com relação à vida sexual. Ela acha que isso vai ser um sofrimento para ela. Muitas mães, até pela própria experiência ruim, ensinam isso para as suas filhas, pelo próprio exemplo. Vocês sabiam que uma palavra, um conselho, pode levar seu filho mais para frente, mas o exemplo, ele arrasta, ele move os seus filhos a seguir aquilo que você está vivendo e não falando. Então seja um exemplo na sua casa, inclusive na vida sexual, porque a vida sexual não é só aquele momento da relação sexual. É o amor. Seus filhos têm que ver que vocês se amam. Tem casal que se envergonha de se beijar na frente dos filhos. Não deveria acontecer isso, né? O amor é algo natural, deve ser constante.
Lá em casa, os filhos nossos aprenderam que devemos falar eu te amo uns para os outros. Então eles sempre estão nos abraçando, né? Agora foram para o acampamento, nos despedimos abraçando, beijando, dizendo eu te amo, desejando o melhor de Deus para eles e tal. É isso, é esse clima de amor que tem que acontecer na vida de um cristão. O nosso lar deve ser um ninho de amor, onde o Senhor habita. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Vou escolher mais um antes de chamar Patrícia. Vamos lá. Eita. Cabeça de alho. Cabeça de alho para quem está lá atrás. Aqui é uma cabeça de alho. O que será isso? Vamos aqui procurar. O homem deve ser o cabeça do lar. O homem é o cabeça do lar, segundo a Bíblia. Tem mulher que não gosta dessa palavra, né? Como assim, o cabeça? O manda-chuva? O autoritário? Não, autoritário já não concordo, né? Mas que o homem deve ser o cabeça, isso deve ser. E não sou eu que estou dizendo. Vamos ler? Abra aí a sua Bíblia. 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Fala, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você não estivesse com o pensamento assim, Espírito Santo, fala com meu marido. Espírito Santo, por favor, fala com meu marido. Mas fique com o pensamento, Espírito Santo, por favor, fala para mim. Amém. Que seu marido precisa, mas você também. Tá bom? Acharam? 1 Coríntios 11, 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Agora vai lá para Efésios 5, 23. Rapidinho, mais na frente. Depois de Gálatas. Tem gente que diz, depois de Gênesis e antes de Apocalipse, né? Efésios 5, 23. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher. Ele já coloca logo de cara aí. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Vocês querem um exemplo disso? Quem é que entra com a noiva na hora do casamento? É a mãe ou é o pai? E o que ele faz quando chega no altar? Ele entrega a noiva ao esposo, né? Ao futuro esposo, ou ao pastor? Não, é claro que fala esposo, né? Por que ele faz isso? O que isso está representando? Aquele que estava com autoridade até aquele momento está entregando essa autoridade ao esposo. É isso que significa essa entrada do pai junto com a noiva. Olha só. Isso mostra o quê? Que a autoridade está com o homem. A autoridade no lar está com o homem. O homem é o líder espiritual da sua casa. Ou pelo menos deveria ser. Se você não está sendo hoje o líder espiritual da sua casa, os papéis estão trocados. No início do nosso casamento, a gente teve um grande problema com relação a isso. Porque Patrícia, ela não tinha dificuldade, né, de se submeter, e eu tinha dificuldade de governar. Aí não dá certo, né? Existe autoridade, existe autoritarismo e existe bananismo. Bananismo é quando o homem é um banana, né? Autoritário, ele é linha dura, quer mandar em tudo. E existe autoridade, que é o equilíbrio.
Autoridade é feita com amor. É autoridade como Cristo também é. Qual o exemplo de Jesus com relação ao tratamento com as pessoas? Ele queria mandar nas pessoas? Lá em Marcos 10,45, não precisa abrir, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, o principal papel do homem é servir a mulher. Olha só. É um governo que serve. É estranho isso, né? O mundo não entende as coisas de Deus, porque parece loucura. Como é que é um governo que serve? É assim mesmo. É um governo que ama. É uma autoridade que dá direções vindas de Deus para tudo dar certo. Quando a gente veio de Brasília para cá, o Senhor falou primeiro comigo. Não foi com ela, falou comigo. Vão para Campina Grande e tudo vai fluir. Ele só falou isso. Em janeiro, vocês vão para lá e tudo vai fluir. Mas como é que eu vou trabalhar nisso? Não, só isso que ele falou. Foi melhor do que Abraão, né? Abraão, ele disse: sai da tua terra para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele já me tinha me mostrado. Foi melhor que Abraão, mas tinha muitas interrogações. Então eu fui amadurecendo aquilo ali, não falei logo para ela. Quando eu fui falar para ela, eu sabia que ela ia ter uma reação. Por isso eu já fui dizendo: olha, eu vou te contar uma coisa, mas não diga nada. Eu quero que você vai orar em cima disso. Aí eu falei, ela: mas... Não fale nada. Mas... Não, vá orar. E Deus vai falar com você. E foi isso que aconteceu. Deus falou para ela, Deus falou para minha filha, né, que o nosso tempo lá em Brasília tinha acabado. Então, quando Deus dá direção para o cabeça, toda a família vai seguir aquela direção feliz. Minha filha nasceu em Brasília, toda a amizade dela era de lá, mas ela sentiu, pelo Espírito, que o nosso tempo de Brasília tinha acabado. E ela veio para cá. Meu outro filho também veio para cá. E nós estamos felizes aqui. Porque no lugar onde Deus quer que a gente esteja, a gente é feliz. Aleluia. Então você deve ser feliz na sua casa, junto com sua esposa, na sua família. Isso eu declaro sobre a sua vida. 1 Timóteo, abra também essa sua Bíblia. Paulo fala a Timóteo, 1 Timóteo 3, 3 e 4. Ele fala um conselho, uma orientação, um requisito, um pré-requisito para ser pastor, para fazer parte do episcopado, que é a mesma coisa o conselho de pastores. O que ele diz lá? Que ele governe bem a própria casa. Então o pastor deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Se você quer servir ao Senhor em alguma coisa, você precisa primeiro cuidar bem da sua própria casa. As pessoas precisam ver que na sua casa existe esse amor, esse cuidado, esse respeito pela sua esposa. Então, futuros pastores, futuros mestres, futuros evangelistas, profetas, sejam amáveis com suas esposas, porque isso é pré-requisito para servir ao Senhor. Amém? Vou chamar a Patrícia para continuar aqui nas surpresas. Passando o microfone. A nossa casa deve ser um lugar de amor, um local onde reine a cumplicidade, onde reine
a aceitação. Muitas vezes a gente vive nos lares como se fossem assim campos de guerra, né? Apontando o dedo, você fez isso, a culpa é sua. Então palavras como culpa, como você está sempre querendo provar e mostrar para o outro que ele está errado e que você está certo. Mas você sabia que a gente está no mesmo time? Quando você casou com seu marido, né, agora falando para as mulheres, mas os maridos também discutem porque serve para ambos, vocês se apaixonaram, acharam que vocês poderiam um complementar o outro, nós, né, gostávamos dos beijos, gostávamos do abraço, provavelmente nos sentíamos amadas, protegidas, senão a gente não ia querer casar, né? Sentíamos atração e admirávamos de alguma forma. E quando começa a convivência, que cada um vem de culturas diferentes, cada um vem de situações totalmente diferentes, personalidades diferentes, quando vive debaixo do mesmo teto, a tendência sempre é você querer fazer com que o outro seja igual a você, ou que o outro faça do jeito que você faz, né? E é óbvio que isso não vai dar certo. Se você não casou com um igual a você, né? Coisas nele diferentes de você, com certeza lhe atraíram, né? Então, assim, se a gente tiver isso na nossa mente, que a gente está no mesmo time, que a gente é uma equipe, que a gente está do mesmo lado, isso vai fazer uma grande diferença. Quando a gente olhar para o outro e que começar aqueles embates, a gente disser para nós mesmos, nós estamos do mesmo lado. Nós estamos do mesmo lado. Ele não é o meu inimigo. Quando eu quis a separação, eu tinha muitos problemas assim, emocionais e era muito princesinha e achava assim que o casamento era um conto de fadas. Eu casei aos 20 anos, eu lia muita revista de romance. Então, assim, eu queria aqueles homens, eu não sei se é alguém que é da época da Sabrina, da Bárbara, daquelas... Eu tô com 52, tá, gente? Então, por isso que eu sei dessas coisas. Então, assim, você vem com uma forma muito deturpada de olhar aquele homem, ou você vem com ideias preconcebidas. E uma das coisas que mais me decepcionou, e apesar, eu não sabia que era exatamente isso, eu não tinha, né? Eu só olhava para ele e muitas vezes eu não conseguia mais sentir respeito. Porque eu tinha uma personalidade muito forte. Eu vim de um lar de mãe separada, de vó separada. Então é óbvio, quando a coisa começou a dar errado, meu primeiro pensamento foi me separar, né? É o normal. Apesar de ser cristã, né, eu me converti aos 17 e casei aos 20, mas era aquele cristão que não tinha um entendimento da palavra nem dos princípios da palavra. Então isso faz uma diferença enorme, né? Você só frequentar a igreja, você só ouvir louvores, só isso não consegue transformar a sua mentalidade, que você veio do mundo, né? E agora para a mentalidade do reino de Deus. E muitas vezes a gente diz assim, o mundo está entrando na igreja ou na sua casa. Muitas vezes eu penso assim, não é que o mundo está entrando, é porque ele nunca saiu, né? A mentalidade de mundo nunca saiu da sua mente, da sua forma de agir, de pensar. Olha só, no reino de Deus, o Senhor fala que nós precisamos perdoar. Se você quer ser perdoado, você perdoe. E temos várias parábolas, e temos vários mandamentos, né, que Jesus sempre fala a respeito do perdão. Antes de alguma bênção vir, perdoa, né? Se você não perdoar, os verdugos, os demônios vão te atormentar, né?
Então, assim, é algo que não tem para onde correr, é uma brecha enorme a falta de perdão. Só que você casa, mesmo sendo um cristão, você guarda muita mágoa. Eu era uma pessoa que, se o Godofredo falasse torto comigo, ou um pouquinho mais assim, que ele nem era esse tipo, ou se ele não quisesse ir para o restaurante que eu queria, eu ficava 2 dias sem falar com ele. Ou mais. Então, assim, era mesmo assim uma coisinha idêntica à minha mãe, idêntica à minha avó. Então, assim, por ele ser muito cordato, uma pessoa muito boa, muito fácil de lidar, eu acabei achando que ele não era homem. Que provavelmente o que eu queria é que ele me botasse no meu lugar, que ele gritasse comigo de alguma forma, né? Mas não sei se ele gritasse, o que é que eu ia fazer. Sabe aquela coisa de criança mimada, né? Que quer testar, ou que... você sabe que criança, ela se sente amada quando você dá limites, né? Você deixar a criança fazer tudo o que ela quer, você não está amando. E ela sente isso, né? Então é mais ou menos da mesma forma. Mas eu fui uma pessoa de buscar muito a Deus. Eu lia muito. Todo o dinheiro que eu ganhava, eu gastava quase tudo em livros. E eu olhava para ele e dizia, meu Deus, esse homem não sabe de nada, não gosta de ler, não quer crescer. Só que ele era muito mais crente do que eu, porque ele era mais amoroso, ele não tinha ressentimentos, ele praticava, né? Mas naturalmente, pela própria personalidade dele, o que a palavra ensina, né? Óbvio que houve muita omissão, né? Muita omissão como criar os filhos, né? Eu me sentia muito sobrecarregada, eu não me sentia protegida, não me sentia guardada, não me sentia dirigida, eu não me sentia que ele tinha uma autoridade espiritual. Todas essas coisas foram criando em mim uma rejeição para com ele. Então eu era infeliz e isso refletia no sexo, claro. Eu era infeliz e o motivo da minha infelicidade era ele. Pronto, resolvido, eu não amo, eu vou me separar, né? Só que os primeiros 6 meses, realmente nos separamos, eu fui para a casa do meu pai e foi algo assim bem duro, porque eu realmente não aguentava olhar para a cara dele. Sabe quando uma pessoa está quase assim, possessa, que eu olhava para ele e eu via uma coisa ruim, porque eu tinha nojo do falar dele, eu tinha nojo do caminhar, eu tinha nojo de tudo, eu não aguentava ficar na presença dele. E eu queria que ele fosse embora. E ele dizia, Deus falou comigo que não é para eu sair de casa, né? E eu ficava irada. Na época a gente morava na casa da minha mãe, porque a gente estava esperando a nossa casa sair e a gente precisou passar uns meses lá. E muitas vezes é isso que eu quero dizer. Muitas vezes fui procurar advogado, queria me separar, só que eu sentia algo dentro de mim. Eu sentia um temor, um medo muito forte, como se eu fosse estivesse à beira de um precipício, né? E aí houve um ECC, um encontro de casais com Cristo, nós fomos convidados e eu, 2 meses me chamando e eu dizendo não, até que resolvi sim, né? Eu andava com minha aliança na bolsa, eu já tinha tirado a aliança. E no ECC eu dei uma chance, né? E uma coisa aconteceu nesse período, porque eu estava quase desviada, né? Eu tinha voltado às minhas amizades antigas, eu usava roupa bem curtinha, eu que era aquela mãe extremamente zelosa que não deixava meus filhos com ninguém. Eu comecei a sair e aproveitei que na casa da minha mãe tinha empregadas e saía e fazia tudo o que eu queria, né? E ele orando, e ele jejuando, e ele se
aconselhando com o nosso pastor da nossa igreja. E até que quando a gente foi no ECC, algo moveu muito no meu coração, eu me abri e eu voltei para o Senhor. Quando eu digo eu voltei para o Senhor, eu voltei a ser aquela pessoa fervorosa, porque eu nunca deixei de orar em línguas, eu nunca deixei de falar com o Senhor, mas eu voltei a ser aquela Patrícia que gastava 1, 2 horas fazendo devocional diário na presença do Senhor, lendo a palavra, ouvindo do Senhor. E eu sei que durou mais ou menos entre 1 ano e meio a 2 essa crise, que depois eu quis separar de novo, e nessa segunda vez que eu quis separar, eu queria separar mesmo, só que o Espírito Santo teve acesso a mim, diferente do que estava naquela outra situação, porque eu diariamente eu buscava a palavra de Deus e buscava a comunhão com o Senhor, e eu não tinha entendimento como eu tenho hoje, de que casamento, família é um projeto de Deus. Eu tinha um entendimento de que Deus era amor, e porque Ele me amava, Ele não ia querer que eu vivesse casada com um homem que eu não amasse. Só que aquele sentimento de temor e de medo que vinha dentro de mim quando eu pensava em me separar, não me deixava tomar atitude. E aí eu falei assim, Senhor, eu de uma certa forma sempre tinha uma certa facilidade de ouvir o Senhor falar, assim, a gente sempre conversou, né? E eu muitas vezes ouvia realmente o Senhor falando comigo. E aí eu falei assim, eu vou fazer um jejum. E eu vou fazer um jejum. E eu quero que tu fales comigo. Tipo, eu queria pedir permissão para me separar, com a aprovação dele. Sério, gente, isso foi verdade. Eu fiz com toda a inteireza do meu coração. E crendo, eu tinha certeza que o Pai ia me liberar. E aí eu falei, não, porque Senhor, me dá uma nova chance. Olha, se eu casar de novo, eu prometo que eu vou ser uma esposa boa. Olha, eu prometo que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas eu não quero mais ele. Senhor, olha, eu não quero mais, eu vou sofrer, eu não quero. Aí fui jejuar. Jejuei nesse dia, sentei na cadeira, sentei na cama, inclusive, abri a palavra e comecei a ler a palavra, baixei a cabeça, comecei a orar e disse, Senhor, fala comigo, eu quero saber a tua vontade. Eu só fiz fechar minha boca. A voz do Senhor encheu a minha mente. E a palavra veio com muita força. O Senhor falou, a minha vontade para a tua vida é que tu permaneças casada com o teu marido, porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida de vocês, como casal. Irmãos, você não está entendendo o desespero que eu entrei. Eu pulei dessa cama, eu comecei a urrar, a chorar. Eu me lembro que eu peguei no meu cabelo, eu puxava o meu cabelo e gritava, não, Deus, você não pode estar pedindo isso para mim, você não pode estar pedindo isso para mim. Eu não aceito, Senhor, não. Aí, aquela coisa, vem, quando a gente escuta a voz do Senhor, como eu escutei dessa forma, vem um temor muito grande. É como se dentro de mim eu pudesse fazer o que eu quisesse, mas eu sabia que eu tinha que obedecer. Eu não tinha opção. E eu ainda me lembro que eu ainda fui assim muito ousada e assim rebelde. Eu falei para o Senhor, levantei o dedo e falei assim: tudo bem, eu não me separo, mas você vai ter que botar esse amor no meu coração. Eu não vou mexer uma palha, eu não vou fazer nada. Se tu quiser, tu vai botar esse amor no meu coração, porque eu não vou fazer nada. E tudo bem. Fiquei o dia inteiro com a cara desse tamanho. Minha mãe foi perguntar o que tinha acontecido. Eu disse que nada. E chorava. No dia seguinte, no outro dia, eu mantive o jejum e mantive a leitura da palavra. As semanas foram se passando e eu continuava com muita raiva dele, apesar da gente dormir já na mesma cama. Eu dormia quase caindo
para o outro lado para não tocar nele. E teve um dia e eu humilhava muito ele. Eu dizia, não mais nesse momento, mas até antes eu dizia, você não tem vergonha na sua cara? Saia da casa da minha mãe, saia daqui, o que você está fazendo aqui? E a minha mãe ia por trás e dizia, não sai, não sai. E orava, e o pastor da igreja via e o povo queria vir falar comigo e eu dura com o coração. Bom, mas isso foi antes. Aí depois, um certo dia, o Senhor falou comigo, num desses momentos o Senhor falou comigo. Eu tinha tido uma briga com ele no dia anterior e tinha falado alguma palavra muito dura, que eu não me lembro o quê. E eu falei para ele, e o Senhor falou comigo, olha, quando ele chegar do trabalho, eu quero que você peça perdão para ele por tudo que você falou e dê um beijo nos lábios dele. Orgulhosa. Eu não queria beijar, não queria fazer nada. Mas todas as vezes nesse período que o Espírito Santo, que o Senhor falou comigo, vinha um temor tão grande que era impossível não fazer o que ele me falava. Principalmente porque eu me colocava na posição, Senhor, de quebrar diante dele. Diante dele eu dizia, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu te adoro. Mas na hora que ele mandava eu fazer aquela coisa era... Eu tinha que quebrar o orgulho, né? Quando a gente fala assim, você está disposto a morrer pela sua esposa? Você está disposto a morrer pelo seu esposo? Morrer é isso. Muitas vezes o morrer não é você levar um tiro, uma facada, né, pelo outro. É você morrer a cada dia para a sua carnalidade, para o seu orgulho, para a sua vontade, que não está de acordo com a palavra de Deus, né? Por isso que ele falou que o casamento nos santifica. Deus sabe todas as coisas, nós precisamos nos tornar a imagem e semelhança de Jesus. Então, ele deu o homem e a mulher para ficar junto, né? E isso a gente treina sendo a cada dia a imagem e semelhança do filho, né? Aprendendo a perdoar, aprendendo a colocar o orgulho no lugar dele, né? O orgulho é algo satânico. Então, foi. Quando eu fiz isso, ele saiu, deve ter achado muito estranho, ele saiu. Eu saí para um lado, ele saiu para o outro. Eu me lembro que quando eu encontrei com ele no corredor, a casa da minha mãe era bem grande, quando eu olhei para ele e procurei aquele ódio, porque eu tinha ódio dele. Eu procurei o ódio e eu não achei dentro de mim. Eu achei super estranho aquilo. Falei, que isso, gente? Eu olhava para ele e tentava sentir aquele ódio e não sentia aquele ódio. De tanto opressão com a qual eu estava sendo opressa, né? E que a obediência ao que o Senhor falou foi me libertando. Da mesma forma, quando eu falei, Senhor, eu não vou me entregar para ele. Eu não vou me entregar enquanto tu não colocar dentro de mim desejo. E aí passou o tempo, teve um belo dia, nesse dia de manhã, no meu horário devocional com o Senhor falou assim, hoje é o dia que tu vai te entregar para o teu marido de novo. E eu fiquei super feliz. Senhor, como a gente combinou, né? Então eu combinei que eu não vou mais fazer sem vontade, só vou fazer com vontade. Então como a gente combinou, hoje vai ser o dia, vai cair do céu aquele desejo, aquela coisa. E aí falei para ele, ele ia almoçar em casa, falei com ele, hoje à noite vai ter, né, e tal. E me arrumei, camisola, toda animada, porque eu sabia que eu ia experimentar um milagre de Deus na minha vida. Aí foi. Beijinhos, abraços, isso, aquilo, na hora H, tal. E eu esperando, o desejo vir, a coisa vir. E até que eu resolvi me render, porque não veio nada disso. E eu me lembro que as lágrimas escorriam assim do lado. E eu fui no banheiro depois e falei, Senhor, como assim? No outro dia, eu olhei para ele. E eu fui sentindo um amor tão profundo por ele. Então, assim, comigo, eu obedecia ao comando do Senhor. E a luz e a libertação chegavam na minha vida. Né?
E assim foi um construir de uma relação agora, onde o fundamento dela era a palavra de Deus. Então, continuando a brincadeirinha do Godofredo, ele gosta de brincar, viu, gente? Eu sou mais séria. Então, assim, são alguns fundamentos que a palavra nos dá, alguns conselhos, alguns princípios, que se a gente segue, nós vamos ter vitória, nós vamos ter um relacionamento, um casamento bem sucedido. A palavra de Deus fala em Gênesis, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, que lhe seja e capaz, né? Que lhe ajude. Nós temos aqui, o que é isso aqui? Um avião. Para um avião andar, é necessário um piloto e um copiloto. Eu vou ler aqui uma frase, uma declaração de Matthew Henry, que diz assim: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, não de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser igual a ele, debaixo de seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele é o nosso Criador. Foi Ele que projetou a família. E Ele sabe muito bem qual é a ordem, qual é o formato que essa família precisa ter para que ela ande bem. Deus deu habilidades de liderança para o homem e Deus deu habilidades para a mulher, para ela ser esse suporte para o homem. Então a gente fala, muitas pessoas falam assim: ah, mas meu marido não exerce liderança nenhuma. Ele é um mosca morta. Ele não toma a frente de nada, porque existem personalidades, né? A gente sabe que existem pessoas que vão à frente e pessoas que são mais devagar. E eu precisei, durante esse tempo de restauração, e paulatinamente o Senhor foi nos ensinando coisas, eu precisei recuar daquele meu posicionamento, porque o meu posicionamento não estava permitindo ele exercer a liderança. Você quer que ele seja líder, na hora que ele começa a liderar, você briga e corta as asas. Então você não sabe o que você quer que ele lidere, mas quando ele começa a tomar posição, você toma a frente. A palavra diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola, com suas próprias mãos, ela derruba. Eu hoje fazendo minhas unhas e conversando com a manicure, que ela é da nossa igreja também, ela falou: sabe fulano, que lutou tanto com o marido e para a igreja, ele está nos casais, ele está na bandinha, ele está envolvido, está levando café da manhã para ela, e você acredita que ela diz assim: tudo isso é falsidade. Ela que lutou por ano indo para a igreja, agora o marido começa a se esforçar para ser melhor e ela desmerece. Então, eu disse: meu Deus, que tola. Porque por mais que ela não acredite, que acha que ainda está sendo algo que não é natural, mas ele está se esforçando. E nós devemos ajudar um ao outro nesse sentido, quando o outro está se esforçando para algo, né? Muitas vezes, quando o Godofredo se esforçava para algo, por exemplo, ensinava alguma coisa sobre seu marido mais amável, para que à noite tivesse, né, você vai preparando a mulher com carinhos, com beijo para a noite. Quando ele começava a fazer isso, eu já me fechava: já vai querer,
Já tá assim porque tá querendo. Então, assim, como entende? O que você quer, então, né? Então, a gente precisa ter uma mudança de mente, sabe? Deus é um Deus de paz. Nós precisamos olhar um para o outro com paz. Não pensar o pior. Não achar sempre que o outro tá crescendo. Lembra que o nosso lar é um lugar onde as pessoas devem crescer, onde as pessoas, um ao outro, devem encorajar, né? Então, nós, como mulheres, somos a copiloto, né? Nós não somos a comissária de bordo. Não desvalorizando, desmerecendo a comissária de bordo, mas em termos de lugar e de função, nós somos, o marido é o piloto e nós somos a copiloto, né? E se ele está tendo dificuldade em liderar, você vai orar, porque nós geramos as mudanças um dos outros em oração. O marido que eu tenho hoje, muitas vezes eu fui aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, isso bem anos depois, mas quando tinha alguma coisa que o negócio não ia e eu ia reclamar do Senhor, para o Senhor dele, o Senhor vinha e pá, enfiava o dedinho dele em mim, dizendo assim: e você, olha para você, isso. Eu nunca me esqueço uma vez, que eu estava acordando de madrugada, fui para o sofá, estava orando e comecei a adorar o Senhor, adorar, Senhor, Tu és tudo para mim, Senhor, eu te entronizo. E aí abriu minha visão. E aí eu vi o trono do meu coração. E eu vi eu sentada no trono do meu coração. Então, muitas vezes, aquilo que a gente pensa da gente mesma, que a gente está abafando, que a gente está sendo, né, a pessoa mais espiritual, né? Eu tenho um ministério porque eu faço isso, eu aquilo, eu leio, eu oro, eu jejuo, eu faço aquilo, né? E o outro que não faz nada disso, mas está ali na integridade, na firmeza, no amor, ele está anos-luz na sua frente, né? E a segunda coisa, que é isso aqui? Eu vou abrir não. Um guarda-chuva. A gente sempre representa estar debaixo de um guarda-chuva, estar debaixo de autoridade, né? Então, essa frase, as mulheres muitas vezes, essa instrução do Senhor, mulheres sede submissas, né? É algo que arranha muito. Uma vez eu ouvi a mulher do Luciano Subirá falando que algumas coisas na Bíblia, em vez de falar amém, ela fala amém, amém, que dói. Mas essa visão do mundo de submissão é que deturpa a nossa mente, porque estar submisso está dentro da mesma missão, é você voluntariamente ceder, né? Você voluntariamente abrir espaço para o outro. E aquilo que eu já tinha falado, né? A mulher sábia edifica a casa, e submissão não é uma questão de valor. Eu tenho que me submeter a ele, isso eu sou pior. Não, essa visão, como o Godofredo falou, a autoridade é uma autoridade servidora. Então, o homem, ele serve. Ele é o primeiro. Lá em casa, o Godofredo sempre foi assim. Às vezes a gente teve aperto financeiro, ele passou 2 anos sem comprar uma cueca para ele. Quando tinha algum dinheirinho, ele ia lá e falava: amor, vamos comprar uma roupa aqui para você? Amor, vamos comprar ali uma calcinha para você? Ele nunca pensava nele mesmo. Nunca ele colocava ele como uma primazia. Porque ele era o provedor, ele queria o bem. Então, quem tem que passar privação é aquele que está na maior autoridade. Não sei se vocês entenderam, nesse sentido, né? Daquele que protege, daquele que guarda, né? Aquele que quer favorecer. Se for preciso, come o filho, come a mulher, mas eu não como. Então, é essa liderança que o Senhor quer que o homem exerça sobre a mulher.
né? E a gente fazendo isso, a gente gerando esse marido, dando a ele essa oportunidade de ser esse líder, muitas vezes ele tropeça. Umas vezes que eu deixei ele ser líder, numa época que eu estava bem iniciando, ele fez uma besteira. A gente teve que sair de uma igreja e uma coisa para mim assim, absurda. Eu falei, tá vendo, Senhor? Eu deixei ele ser líder, ele meteu os pés pela mão, não era hora disso e tal. E realmente não era. Mas, tipo, é preciso recuar para deixar ele ir. E você é aquela ajudadora, aquela que vai apoiar, aquela que vai incentivar ele a crescer. E não na hora do primeiro erro dele, você vai ajudar a pisar mais um pouquinho para ele se sentir bem ruim. Então, você quer o quê, né? Então, deixa eu falar logo essas duas partes. Acabou? Tá. Acabou, geral, né? Não, então deixa. Eu ia falar que nós precisamos ser como mulher, saber ser administradora do lar, né? E sermos amantes, né? É bom, né? Não, mas eu vou pincelar, né? Nós sermos amantes, né? Tudo aquilo que a gente queria quando a gente casou era um amante, né? Aquele homem para a gente beijar, para a gente abraçar, para a gente ter aquele momento de carinho. Vem as coisas do dia a dia e realmente vai ficando tudo por último, né? O relacionamento do marido e da mulher vai ficando por último. É os filhos, é o trabalho, é a igreja, é o cansaço. E aí vai deixando por último. Mas Paulo, ele é bem claro quando ele diz que o sexo é uma dívida, né? E se a gente ama e a gente sabe que isso, por exemplo, para o homem, né? O homem, ele tem um metabolismo, uma necessidade muito maior, de um modo geral, né? Não existe regras, mas uma necessidade de sexo mais vezes do que a mulher, até pela forma com qual ele sente a excitação, que é no visual, né? E já a mulher não tanto, mas muitas vezes eu tiro assim por mim, porque em alguns momentos você tá tudo ótimo, maravilhoso, mas em alguns momentos eu já senti um amor tão grande por ele e de imaginar que ele estava sentindo uma necessidade, uma vontade e que eu não estava com essa vontade, por isso eu ficava protelando. Eu não sei explicar aquilo que eu senti. Eu senti uma dor e ao mesmo tempo assim um amor de que eu precisava me doar, né? Mesmo que aquilo não desenvolvesse um prazer para mim físico, mas era um prazer emocional muito grande. Porque em relação sexual não é somente físico, ele envolve a emoção e ele envolve o espírito. Todas as vezes que a gente tem uma relação em amor, em concordância, a gente se sente um vínculo tão forte, a gente se sente tão unido, a gente sente intimidade, né? E isso fortalece o nosso relacionamento conjugal. A gente não pode esquecer dessa área. Amém. Desculpem. Tempo. Fale demais. Amém. Glória a Deus. Uma troca-troca muito grande aqui, né? Mas, como o tempo já está esgotado, vocês perceberam que a gente veio com um planejamento de falar várias coisas e o Espírito Santo, nesse mover que a gente está permitindo ele fazer, Patrícia terminou contando muita coisa do que aconteceu com a gente, não estava nos planos, e o tempo foi passando, mas eu acho que vocês precisavam ouvir isso. Eu acho não, tenho certeza. Eu não sei como está o seu relacionamento hoje, eu queria que você ficasse em pé agora. Os adoradores venham para cá
Vamos nos entregar agora ao mover do Espírito. Esse mesmo Espírito que trouxe você aqui, que falou já com você, ele também quer continuar trabalhando na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, na sua família. Tem muitos objetos aqui ainda, né, que a gente poderia falar, vai ficar para uma outra oportunidade. Mas eu tenho certeza que tudo aquilo que você precisava ouvir hoje já foi falado. O Espírito Santo é sábio. Ele sabe exatamente o que a gente precisa. Feche os seus olhos agora. Queria que você colocasse diante do Senhor a sua casa, a sua família. Pode fechar os olhos. Oh, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que esse culto de casais fosse além do que a gente pedisse ou pensasse. O Senhor tocou nos corações aqui, Pai, para que se tornem pessoas melhores. O Senhor tem a capacidade, assim como fez conosco, de mudar situações, de mudar sentimentos, de transformar, de fazer milagres que tanta gente aqui está precisando, que tanta gente aqui está pedindo, sonhando. E o Senhor está falando para você agora: descanse. Teu milagre chegou. Valeu a pena esperar com paciência no Senhor. Ele se inclinou para você. E o milagre que o Senhor está fazendo agora, no seu relacionamento, na sua casa, seja você casado, seja você solteiro, você que quer casar, é um milagre que vai ser permanente, que vai ser duradouro. E Ele é o principal interessado que você seja feliz. Como eu falei antes, o homem que teme ao Senhor é feliz em todas as áreas da sua vida. Você é feliz no seu casamento, na sua casa, no nome de Jesus. O Senhor está falando para uma pessoa agora que Ele estava vendo quando você passou essa situação que você está lembrando agora. Não foi Ele que causou isso. Não culpe o Senhor. Ele quer que você libere perdão agora. Se você se sentiu machucado, machucada, violada, e você tem guardado mágoas, lance diante do Senhor agora todo esse peso. Você não precisa mais carregar. O Deus que liberta você está aqui hoje. Lance diante do Senhor toda a dor, porque Ele está aqui para lhe curar. Receba a cura do Senhor no seu coração, nas suas emoções, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se conserte com seu cônjuge. Não adie mais. O tempo de Deus é hoje. A hora de Deus é agora. Liberte-se no Senhor. Tem tanta coisa para você fazer para Ele nesse mundo. Tem tanta gente que você vai dar o testemunho desse milagre. Receba! Receba!
te ama demais. Sinta-se abraçado pelo Senhor agora. Sinta-se abraçada pelo Deus que te ama, que está falando com você agora. Meu filho, minha filha, como eu te amo. Eu quero o melhor para você, para sua casa, para sua família. Os propósitos do Senhor vão se cumprir na sua vida e nada, nem ninguém vai impedir, porque você está aqui hoje dizendo que quer. Os planos do Senhor são maiores e são melhores do que os nossos. E Ele não tem plano de mal, mas os planos dele são bons. E vão se cumprir. Amém? Aleluia, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que já mora em nós, pelo amor que já foi derramado no nosso coração, que a gente pode viver verdadeiramente em nossa casa, que é a nossa primeira igreja. Eu declaro famílias, casais, curados, sarados, limpos, libertos, salvos, sendo líderes para os seus filhos, sendo exemplos de amor para os seus filhos, para aqueles que estão ao seu redor, que as pessoas queiram ver, queiram ser como vocês são em Deus, porque nós somos justos, nós somos santos, nós somos pessoas que amam ao Senhor, que vivemos esse amor, onde a gente chega, o amor chega junto, e transforma, e toca, e é liberado para as vidas. Aleluia.